Carlos, morador dos Cidades. No momento, né, desde o dia da entrega, desde 2010, né, foi o período da chuva, minha vida mudou por completo, né? Eu perdi a minha identidade, perdi a minha vida, perdi a minha história e me tornei até, posso dizer, militante, a brigar por uma causa, tá? Onde nós nos encontramos naquele lugar. E é minha casa e minha vida. Né? E dentro hoje, a Casa Fala hoje seria sobre, né, a cidade, leis, regras, urbanismo, ocupação. Tá? E eu trago o problema de Zilda Arnes, eu gostaria de saber até do secretário, que na época não era ele, mas hoje ele ocupa o cargo, até para saber como vai ficar a história do Zilda Arnes. Tá? Porque dentro daquilo que eu ouvi agora falar, que está sendo dito dentro do meio ambiente, o Zilda Arnes, inclusive, ele foi feito numa área onde seria uma área de preservação. Tá? Houve uma devastação, entende? Na área para a construção do Zilda Arnes, quer dizer, então ele já mexeu no meio ambiente. Tá? E nós estamos lá, como a Isabel falou, sobre rachaduras e filtrações, o abandono social, o abandono em total. Tá? E o Zilda Arnes já foi uma página virada, porque dentro do histórico ele já foi entregue. Então existe uma certa maquiagem, como existe um processo judicial e nada acontece. Só que aquela casa que está lá, tá, cada dia está pior. Então eu estou buscando solução. Eu sei que não é o momento agora, não é uma parte adequada para falar do Zilda Arnes, mas é um problema dentro de uma ocupação de moradia digna, ao qual cuidado para o povo que não tem nada de moradia digna. Simplesmente está sendo um descaso total, abandono de incapaz, onde pessoas com problemas mentais estão ocupando o apartamento do que não dá. O que mais tem lá é índice de doença mental. Eu estive procurando, quando eu chego aqui a falar, eu estou trazendo para fora uma coisa que eu já procurei nos órgãos necessários para que houvesse um socorro e eu não estou achando. Então, quando eu venho trazer um problema ao qual não cabe vocês, eu estou buscando um socorro, uma resposta para saber que nós estamos lá no lugar omisso, onde simplesmente tratam como se fosse resto e não sabe tratamento ao povo que faz parte da humanidade. É onde sai trabalhador de constrói que precisa do trabalho e precisa ser respeitados. Então, eu quero que olhe para o Zilda Arnes como pessoas que estão lá e não como lixo. Eu me tornei assistente social, uma profissão que eu estou exercendo que eu nunca exerci, mas devido às circunstâncias eu estou sendo obrigada a atuar. E eu estou trazendo uma fala para que vocês parem e olhem para o Zilda Arnes, onde o esgoto invade a casa e ninguém quer consertar porque tem que ter a licença da Caixa Econômica. A Caixa Econômica não faz porque está na justiça, mas só que foi uma casa já sucateada, onde não dava para nem o cachorro morar. E deu lá com moradia digna. Só para você encerrar, por favor. Eu gostaria de saber, como é uma audiência pública no cargo, em nome da cidade, o empreendimento onde está sendo tratado de moradia digna, eu estou trazendo uma moradia digna, qual o nome que der de moradia digna não tem nada, até que é uma doente mental, que embora depois do tempo se joga, tem a outra ali que mora e eu pedi socorro para botar em casas especiais disseram que não pode. Tomando esse monte de remédio. Só para você, por favor, para encerrar. Tá, então eu gostaria. Não, porque eles não deram botar. Aí eu pergunto, eu perdi a minha vida. Eu não tenho mais identidade. Me botaram no Assim quarto, como eu, sou todo muito rachado. Então eu quero que uma vez que vocês estão aqui reunidos em eu sempre uso algo verde para Só para você, por favor, para encerrar, para citar o tempo. Então eu agradeço, entende? Eu gostaria que vocês olhassem para o Zilda Arnes com carinho. Não só de ocupação, mas como tem ser humano que precisa de socorro. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu vim aqui para, na verdade, reforçar algumas falas de pessoas que falaram que me antecederam. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o processo de construção desse plano. Eu, como moradora da região oceânica, eu espero que tenha alguns aqui que participei ativamente das audiências, eu, como a Cátia e outros estiveram aqui, percebemos a total falta de participação nesse processo. Na verdade, na região oceânica foi uma das audiências mais polêmicas, onde a gente cobrou dessa prefeitura
né, o resultado, né, do que seriam as ações, né, desse plano. Até porque, como muitos falaram aqui, né, na verdade chegamos até as diretrizes, mas é um absurdo, né, a gente não ter discutido antes desse projeto vir à Câmara, né, realmente as ditas ações que estão agora nesse plano, que na verdade também, concordo com muitos que já falaram, não estão claras. E também gostaria de dizer que essa história, né, infelizmente, está se colocando como uma teoria, né, do tal, né, de coibir o espraiamento. Na verdade, isso está acontecendo em várias cidades do mundo, né? E se você fosse, né, Varejo, talvez no Congresso, você ia ver o resultado que está acontecendo em muitas cidades que com esse mesmo discurso, né, de evitar o espraiamento, nós tivemos um grande adensamento, né? Então, na verdade, tudo que a gente viu de mancha urbana aí foi aprovado pela própria Prefeitura, pelo próprio Executivo. E, na verdade, o que eles querem agora é adensar essas áreas, né? Tirando, não é só coibindo, né, para não espraiar em termos, pressionando as áreas, né, de proteção ambiental, mas sim, né, com a total clareza que eu tenho hoje, quando eu leio esse plano, é para o adensamento, para aumentar o adensamento de todas as áreas. E, lógico, algumas áreas que eles hoje vão, né, paulatinamente, vão realmente atenção, porque não vai ser tudo de uma vez só. Mas também isso não está claro no plano. O plano só fala genericamente sobre algumas ações, mas não diz pontualmente aonde eles vão realmente intervir nesse momento. Então, o que eu gostaria realmente, e pedindo aqui encarecidamente a essa Câmara, né, que nos ouvisse, e também reforçando aqui o pedido, que essas audiências realmente sejam participativas e que os senhores também estejam presentes, porque é importante que todos os vereadores dessa casa, que nós elejamos, que o povo elegeu, estejam presentes para nos ouvir. Porque, na verdade, o povo brasileiro está querendo ser ouvido, que a gente não tem hoje espaço, que a gente está cansado, né, de falar que a gente está sendo... Vocês limitam a nossa fala, tudo bem, todo mundo tem que ser ouvido, mas o que não pode, né, primeiro, vocês não nos ouviram também, porque em todas as audiências que eu fui, pouquíssimos vereadores foram lá, né? Isso é uma vergonha para essa casa, é uma vergonha. Eu espero encontrá-los em todas as audiências daqui para frente, e que sejam todas, em todas as regiões, que a gente realmente consiga participar. Entenda uma coisa, gente, agora eu tive contato com o pessoal do Plano Metropolitano de Belo Horizonte. Eles estão fazendo, indo em cada ponto da região metropolitana. Sabe o que é isso? Não é uma cidadezinha como Niterói, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eles estão discutindo ponto a ponto com a cidade. Isso é possível, como São Paulo fez com a Mega Metrópole. Então é isso que eu peço, que vocês realmente discutam com a gente e nos ouçam, porque é isso que está faltando, infelizmente, nessa gestão e nessa cidade. Obrigada. Senhor Jorge Gabriel. Boa noite. Bom, primeiro, retomando um pouco o que a Regina trouxe sobre a aplicabilidade do plano. O plano remete a vários outros planos que serão feitos. Plano municipal de habitação, plano de mobilidade, plano de redução de risco, mas não há um prazo para esses planos serem elaborados. E a gente sabe que parte desses planos, inclusive, eles já começaram, né? É importante que o plano diretor ele não esteja desconectado do que é a gestão da cidade nos últimos anos, do que são as coisas que estão sendo feitas. Senão a gente tem um plano que prevê diretrizes bonitas, lindas, e na prática as coisas, né? O plano convive com uma cidade desigual. Então, importante, outro problema, a falta de mapeamentos que possibilitem a execução desse plano. A gente não tem mapeamento das áreas de risco, né? O plano não vem acompanhado disso. A gente não tem mapeamento dos vazios urbanos, então, o que a Regina falou, tem uma série de instrumentos aqui previstos e a aplicabilidade deles fica prejudicada. Outra coisa, e aí, acompanhando um pouco da fala anterior, é uma preocupação com essa visão geral que o plano traz, colocando o tempo inteiro a moradia, a habitação social, as áreas de risco e as áreas de proteção como obstáculos absolutos
para garantir a habitação de interesse social, para a permanência de ocupações já consolidadas, exceto no capítulo específico de regularização fundiária, onde aí sim, na hora que se prevê a concessão de uso especial para fins de moradia, aí sim se prevê que só serão removidas quando o risco não puder ser reduzido por intervenções. Só que no resto de todo o plano é colocado o tempo inteiro essa contradição entre a ocupação consolidada entre essas áreas e a proteção. E a gente sabe que não é o pobre inimigo do meio ambiente, né? Esse é um discurso muito perigoso. A gente acompanhou assim, no Rio de Janeiro, a expansão da cidade para a Barra da Tijuca, a expansão hoje da cidade, né, para a Zona Oeste. Você teve uma série de remoções ali de vilas de pescadores e hoje a Barra ela é ocupada por diversos empreendimentos que são poluidores dos recursos hídricos. Não é o pobre que é o problema. Você tinha ali, inclusive, um estilo de vida que era muito menos prejudicial, muito mais harmonioso com essas lagoas do que mega empreendimentos. Então, reforçando a preocupação de que o argumento ambiental seja usado para a remoção dessas áreas, para dar espaço para futuras especulações imobiliárias nessas áreas. É muito importante dizer que regularização fundiária é possível sim, e é uma forma, inclusive, de prevenir, de regular o espaço, de você, num projeto de regularização fundiária, dizer, olha, nessas áreas aqui não é possível a ocupação, vamos realocar para outras áreas, mas é fundamental que a regularização fundiária seja feita, para ordenar o espaço. Essas ocupações consolidadas, as áreas não vão ser renaturalizadas. Então, fundamental que isso não seja colocado como inimigo, como coisas contraditórias, essas ocupações consolidadas, a habitação de interesse social e a proteção do meio ambiente. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu queria dizer que quem me conhece sabe que eu sou adepto de várias ilegalidades e pequenas contravenções, mas quando se trata da Prefeitura de Niterói, eu me torno um legalista, né? Porque a maioria dos problemas que a gente enfrenta nessa cidade é porque a Prefeitura insiste em não cumprir a legislação, né? Seja ela a legislação federal, seja ela a legislação municipal, seja ela a legislação que ela mesma propõe, né? Então eu li rapidamente o texto do plano diretor, né? E tem lá coisas lindas, né? Para quem representa o movimento, enfim, de ciclistas urbanos, ou quem representa parte dos movimentos, parte das pessoas que pedalam para essa cidade, ou quem caminha, né? Ou seja, todos nós, né? Prioridade de motos não motorizados, transporte público eficiente, pedestres e tal. Legal pra caramba, parabéns aí a quem fez o texto, mas isso está tudo no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, né? Uma lei federal que a Prefeitura não cumpre, né? Não cumpre desde 2012 e não cumpre hoje, quando inaugura tudo, apenas para carros, né? E fala que é para bicicleta, com o BHLS é para 2018 só. E para bicicleta, basta você sair de Charito, chegar na região oceânica, que você não consegue pedalar em lugar nenhum. Então, eu me tornei um legalista quando se trata de Prefeitura de Niterói. Um breve histórico, fizemos audiência pública em agosto de 2015, né, quando a Prefeitura enviou alguns representantes, da época o Watson Grael, então vice-prefeito, esteve aqui, prometeu a ciclovia da Marquês do Paraná para dezembro daquele ano, 2015. Bom, parece uma piada, né? Piada também foi uma reunião que a gente teve com o Rodrigo Neves, no mesmo ano, em 2015, que ele recebeu os ciclistas. Isso rendeu várias matérias de jornais, matérias no site da própria Prefeitura de Niterói, e que absolutamente nada que foi discutido e acordado naquela reunião foi efetivado. No ano passado, né, dezembro de 2016, fizemos uma outra audiência, também com o Daniel Marques, com o Paulo Eduardo, com o Henrique Vieira, que eram então vereadores, segurança viária. Chamamos todo mundo, chamamos todos os vereadores da cidade, chamamos o Marandier, chamamos, na ocasião, o presidente do partido, não sei se era PT, se era PV, isso tudo está muito confuso hoje em dia, enfim, mas ninguém veio, né? Ninguém veio. O Ministério Público também não veio, como parece também não está aqui. O Ministério Público não está aqui, né? 99% dos problemas da nossa cidade é porque a Prefeitura descumpre a lei. E o Ministério Público não está aqui, ou seja, uma cadeia de omissão, né? Começa no Executivo, passa pelo Legislativo, que a maioria dos vereadores nessa casa aqui são vereadores bunda mole, né? Que votam junto com o prefeito, né? Que estão aqui para defender os seus interesses. Opa, me desculpa. São vereadores que arregam, né? Que votam. Por favor, mandei as palavras. Opa, me desculpa novamente. São vereadores que estão aqui para defender os seus interesses, não os interesses da sociedade. Tá ok assim? Salve de palmas, por favor. Vamos lá.
Então, isso foi em dezembro de 2016. Segurança viária. Ninguém veio. Né? Mandamos uma série de ofícios. Os vereadores encaminharam uma série de ofícios. Nenhum deles foi respondido pela Prefeitura de Niterói. Né? Ao passo que não é por acaso que o Bruno Lessa, juntamente com o Jordi, judicializaram agora essa questão. Né? Porque a Prefeitura não responde vereadores. Você imagina um cidadão. Né? Quem responde o cidadão? Maria sem conserto? Pô, tá de sacanagem, né, cara? Porra, Maria sem conserto. Suas palavras. Me desculpa. Não vou. Não vai? Você não vai precisar. Você não vai precisar. Eu queria respeito do senhor. Vamos lá. Ofícios que jamais foram respondidos pela Prefeitura, dentre eles, inclusive essa mesa, não sei se é um momento de pedir novamente que vai concluir, por favor. Vou concluir. Eu queria, se fosse possível, essa audiência de tirar aqui, a gente quer saber para onde vai o dinheiro das multas de trânsito, né? Que segundo a legislação tem que ser 100% utilizados para engenharia de tráfego, operação de trânsito e campanhas de educação, que até hoje, desde 2015, a Prefeitura nunca respondeu para onde vão esses 20 milhões, 25 milhões. Então, para fechar, né, eu lamento muito que o Ministério Público não esteja aqui, porque eu acho que, antes de qualquer coisa, trata-se de cumprir leis federais, eventualmente leis que a própria Prefeitura propõe ou que... Ok, senhor. Ok? Beleza. Como também vai ser esse plano aí, que de nada adianta ter um texto lido no papel, se a Prefeitura continuar não cumprindo, né, a Câmara Municipal continuar sendo omissa e conivente com o não cumprimento do Ministério Público. Valeu! Desculpa, eu falando, encheu o saco isso. Então, eu sou Pedro Malo, eu estou aqui para representar a massa crítica bicicletável de Niterói, e eu venho trazer alguns pontos que eu vejo como muito contraditórios no plano diretor. A gente começa pela grande contradição do... Se o grande problema do niteroiense, da cidade de Niterói, é o engarrafamento, como é que a gente vai falar sobre adensamento? Uma vez que quando a gente adensa, a gente tem um número mínimo de vaga por unidade habitacional de carro, e essas vagas vão ter que ser supridas. Então eu pergunto ao secretário, por que ao invés de obrigar as vagas, não se limita a uma vaga por unidade habitacional ou se premia a unidade habitacional que não tiver vaga? Esse é um ponto. Vai para o pessoal da DEM também, que não está prestando atenção ali. Um outro ponto para o pessoal da DEM, que agora está prestando atenção, e para o secretário. Por que não fazer construções com tipologias mistas, uma vez que você pode incentivar através dela a construção social e a construção elitista que a gente já vive aqui em Niterói? A gente constrói com adensamento, vive o rico, vive o pobre, todo mundo no mesmo prédio, assim a gente faz uma cidade mais igual. Depois disso, eu quero perguntar, como é que em grandes eixos viários o pedestre é excluído? O pedestre foi excluído dos 1,3 quilômetros do túnel Xaritas Cafubá e foi excluído da Avenida do Contorno. O pedestre não anda nessa cidade, o pedestre não vai ser contemplado, ele precisa ser. O cara que mora em Xaritas não pode chegar até Cafubá a pé, e o cara que mora em Cafubá não pode andar 10 minutos dentro de um túnel para chegar até Xaritas. É para quê? Para ele pagar uma passagem cara de ônibus? Deixa eu ver mais o que eu vou falar. Então, eu vejo que o grande problema de Niterói, na verdade, é a hipocrisia. A gente tem um executivo que faz muita propaganda dizendo que vai fazer uma coisa e não cumpre, e não faz, e só promete. A gente tem um legislativo que eu não sei se tenta atuar, porque eu vejo que tem muito vereador falando, mas tem pouco vereador fazendo. Pergunto até aos senhores vereadores, quem dos senhores vem de bicicleta para a Câmara? Quem dos senhores vem de ônibus para a Câmara? Algum dos senhores vem? Eu acho que é uma pergunta pertinente à sociedade, uma vez que os vereadores nos representam. E se eles nos representam, eles deveriam usar dos nossos meios, e não dos carros oficiais. Por que o vereador não vem de bicicleta se ele mora próximo? Por que o vereador não utiliza do transporte público? Por que o vereador não mora, não visita armas? Isso eu deixo como reflexão. Vale a pena a gente se perguntar isso, por quê? Porque hoje a representatividade que eu vejo é a destruição da paisagem pública
pública, a destruição do patrimônio São Pedro, público. para encerrar, por favor. A destruição de um patrimônio público com grande estacionamento na frente da fachada, de uma das fachadas mais bonitas de Niterói, que é a Câmara de Vereadores. É um estupro ter um estacionamento ali na frente e a gente aceita isso calado. Vale a pena refletir um pouquinho sobre isso e eu quero as minhas perguntas respondidas, hein, Barandier? Senhor Lucas, por favor.